O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem estar sentados. Hoje, enquanto o padre estava preparando a homilia, me recordei de uma fábula, se eu não me engano, um conto, uma fábula, que tinha esse título. A gente estuda nos colégios, quando criança, ou depois, quando vai adulto, estudar literatura, aquilo e acolá, de uma fábula da serpente e do vagalume. Uma vez o vagalume estava numa pontinha assim de uma folha, ele começou a espargir aquela luzinha dele que ele carrega consigo, começou a ficar super contente com a luzinha dele assim, piscava, apagava. E ele pensava: nossa, como isso é bonito, ter brilho. Aí ele ia para outro canto e colocava lá a luzinha dele e ficava encantado com a luz que ele tinha, aquela luz própria que ele produzia. Em certo momento apareceu uma serpente, assim, foi aparecendo e ficou olhando para ele assim. Ele percebeu a ameaça e não acendeu mais a lâmpadazinha dele. Em certo momento a cobra foi dar uma espécie de mordida nele e ele começou a voar. E começou a perseguição da cobra ao vagalume. E o vagalume, não entendendo, ia para cá, ia para lá, sem acender a lâmpadazinha. Em certo momento ele parou, claro, isso é uma história, uma fábula, ele falou para a serpente: mas senhora serpente, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, porque a senhora está vindo procurar-me. E a serpente nada dizia, e tentava abocanhar de novo, ele voava. Em certo momento ele parou e disse: senhora serpente, que mal eu te fiz? E ela nada respondia. E tentou abocanhar de novo. Até o momento que ele parou e disse: não aguento mais, explica-me, por que queres me comer? Resposta da serpente: porque tu brilhas. Alguém diria: nossa, o que tem a ver com a liturgia, padre? Aqui nós temos a primeira leitura
livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Alguém diria, por que Judá, que vai ser a descendência de nosso Jesus Cristo? Por que é aqui outro que vai dizer aqui, como é que é o nome? Rubem. Porque todas as outras tribos, todos os outros 12 filhos, 11 filhos, vão querer acabar com um jovenzinho chamado José, por um motivo super simples, porque ele brilhava. Ele era inocente, ele era chamado por Deus a ser encantador e a ter mais qualidades do que todos os outros irmãos. Como é que eles foram capazes de fazer tudo isso, padre? Por uma coisa chamada inveja. Ui, que vício capital feio. De todos os vícios capitais, vão dizer todos os espiritualistas, todos aqueles que tratam da vida espiritual das pessoas, que estudam afinco, vão dizer que de todos os vícios capitais, o único que nunca traz nenhum tipo de gozo e prazer para a alma e nem para o corpo, todos os outros ainda têm a gula, a vaidade, a luxúria. De todos os vícios capitais, o único que o homem não consegue sugar nada de bom para si, tanto na alma como no corpo, se chama inveja. O invejoso é amargo, o invejoso é azedo. O que é inveja? Eu ficar triste, eu ficar pesaroso, eu ficar odiento com a prosperidade, com a alegria, com a dadivosidade de uma outra pessoa que não eu. E a pessoa se lanha tanto, a pessoa se emaranha tanto, por quê? Porque ela percebe que o outro brilha. E por isso que o normal é que o inocente, que o santo, que o virtuoso, quando olha para um invejoso, pergunta como aqui o vagalume, por que me persegues? Eu não faço parte, não estou querendo te fazer mal. E o invejoso diz o quê? Porque você brilha, e eu não brilho. No fundo é isso. E quanta serpente existe dentro de nós? Bastou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Bastou uma pessoa fazer uma leitura aqui, ou cantar um salmo aqui, ou vir aqui na frente, ou passar do meu lado, e despontou uma luzinha do tamanho de um vagalume. O normal da alma, que não é admirativa, é ter uma serpente, que vai dizer o quê? Está fazendo para aparecer. Ai, se fosse eu não faria assim. Ai, porque não sei o quê. Não, porque não sei quanto. E quando pergunta, por que você está fazendo isso? Porque ela brilha, porque ele brilha, e eu não. E qual é o desejo da serpente? Seria comer aquele vagalume, para ver se comendo, ele teria em si aquela luzinha. Não é nenhum luzeiro, hein? É uma luzinha. Esses somos nós. Nossa tendência do pecado original é terrível. E às vezes passa desapercebido esse vício capital, que às vezes ninguém faz o exame de consciência. Quantas vezes eu fui invejoso no dia? Raramente se faça isso na cabeça. Quantas vezes, extremo oposto, eu admirei qualidades de outros, ainda que fosse do tamanho de uma luzinha de vagalume. E é isso que nosso Senhor vai tratar também aqui, na parábola que ele vai contar, para os anciãos e para os chefes dos sacerdotes. Eles eram empregados, estavam recebendo bem, eles foram contratados, o esforço não veio deles, veio do dono da vinha, que cuidou de tudo, fez um lagar, colocou cerca, e chamou-os para trabalhar. Quem está dando mais aí, não são os proprietários, não são os trabalhadores, é o proprietário. Está bem nessa hora o que acontece? Eles se tomam de uma certa inveja, porque ele tem essa propriedade e eu não. E a inveja é tão puxado que ela tem uma espécie de osmose, ela passa por osmose. Todos aqueles que se colocam no centro e deixam de ver a Deus, as qualidades dos outros, bastou um dizer, está fazendo isso para aparecer, que esse picar no outro é instantâneo. E se o outro não está alerta, não está blindado, ele diz, é verdade, né? O que a gente pode fazer para acabar com ele? Porque ele brilha demais, do tamanho da luz de um vagalume. Isso quando a gente não diz que é um farol mesmo. Aí a perseguição é total. E nosso Senhor vai dizer o quê?
Ele manda proprietários para receber o fruto que é dele. E o que fazem os empregados? Matam a um, espancam a outro, jogam fora um ao outro. O que o dono da vinha faz? Ele vai mandar o próprio filho. Por quê? Porque ele pensava, se eu que fui bondoso em chamá-los, eu vou mandar agora o meu filho, que me representa, que é semelhante a mim, que é o herdeiro, eu vou mandá-lo lá, porque certamente eles vão obedecer como obedeceriam a mim. Se o proprietário fosse, eles matariam também. Não, padre, mas não está dito isso no Evangelho. Não? Por que acontece então que eles matam o herdeiro e não podem matar aquele que é o pai? Eles não tiveram oportunidade, mas como apareceu a oportunidade, eles mataram o filho. O que é isso se não matar o próprio pai? Isso acontece com o próprio Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo. O que aconteceu com os filhos das trevas? O que aconteceu com as trevas? Com as serpentes. A raça de serpente que a gente ouve lá no Gênesis, e depois vai ser dita também por São Luís Grignion de Montfort. Raça da virgem, raça da serpente. O que a raça da serpente quis fazer com o nosso Senhor Jesus Cristo? O que fizeram? Mataram, crucificaram a luz do mundo. Por quê? Porque ele brilhava. Como custa brilhar, mas como custa sobretudo brilhar e ter que sofrer por causa do brilho que Deus nos dá. Por isso que tem gente que não gosta de mostrar as qualidades por medo do disque-disque de certas pessoas. Eu não vou mostrar que eu tenho tal qualidade porque pode ser que me persigam. Bobo. Se você é chamado a mostrar as qualidades para a glória de Deus, mostre-as. Mostre com garbo, com humildade, mas mostre, porque isso não é seu. Isso é de Deus, e Deus deve ser conhecido. Agora tem gente que se esconde a luzinha pequena que tem, que é o vagalume que é. Agora, quando a gente mostra, preparem-se, as serpentes vão vir atrás. Ainda que seja pequenininho ou grande, está demonstrado aqui. E por isso que, já séculos passados, em revoluções anteriores, uma revolução dizia isso: se Deus existisse, nós precisaríamos matá-lo. As revoluções começaram o quê? Não, Deus não existe, ou Deus não interfere na nossa vida. A maldade foi tal dessa serpente que chegaram a essa conclusão: se Deus existisse, nós os mataríamos. O que hoje em dia a sociedade faz com a instituição chamada igreja, que é a luz do mundo? O que a sociedade hoje faz com os filhos da igreja, que são chamados a ser sal da terra e luz do mundo? Aqui tem uma palavra interessante: vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Mas antes está dito uma coisa bonita: os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si, este é o herdeiro. A palavra herdeiro, herança no grego, quer dizer clérigos, quer dizer clero. Clero são aqueles que são chamados a fazer parte de uma casta sacerdotal em rumo de uma herança eterna. Quase que a gente podia dizer, aqui Nosso Senhor está mandando, Deus está mandando um sacerdote. E esse sacerdote vai ser vitimado, vai ser morto. A luz que veio ao mundo vai ser crucificado. O sal da terra vai ser pisado. Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quase que a gente pode dizer, que nele, também hoje em dia, os sacerdotes também são perseguidos. Aí a pergunta é, o que Nosso Senhor diz para eles? Pois bem, quando o dono da vinha voltar, Deus virá, está por vir. O que fará com esses vinhateiros? Resposta dos sumos sacerdotes e anciãos, inteligentes, perspicazes, capazes. Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Eles estão dando a própria condenação pelas bocas deles próprios. Eles falaram e perceberam que são eles. Quantos profetas Deus mandou? Quantos sacerdotes ao longo da história foram judiados, perseguidos, maltratados e mortos? Tá bem, o que Deus fará pelo sangue desses justos? É de se perguntar. Mas nunca um justo, ele é deixado de lado por Deus.
cada justo mandado por Deus para a sua era histórica, esse justo é uma pedra de escândalo, é uma luz que depois Deus vingará a honra desse homem ou dessa dama aos olhos de todos, queira ou não queira. Assinado José. José vai ser o grande homem abaixo do faraó, que depois os irmãos vão ter que abaixar, curvar a cabeça, segundo o sonho que aquele próprio menino tinha tido quando criança. O que aconteceu? A luz sempre continua a brilhar. Ainda que ofusque os olhos dos maus, ela sempre brilhará. Então nós temos na liturgia uma super lição para a nossa vida. Qual? Primeiro, ter inveja daqueles que são luzes é a pior bobeira que nós podemos fazer na nossa vida. Porque se eu vejo que alguém tem uma luz do tamanho de um vagalumezinho e eu estou nas trevas da ignorância ou do pecado e olho para aquele vagalume e digo, nossa, pelo menos nessas trevas existe uma luzinha, bendita sois luzinha, e admiro, eu em pouco tempo estou refletindo aquela luzinha. A admiração me faz semelhante àquilo que eu me admiro. Daqui a pouco são duas luzinhas, aquela pessoa e eu. Daqui a pouco tem outros que vão ver os dois, vão se admirar, são 3 luzinhas. E a admiração faz duplicar a própria luz, as qualidades que Deus coloca em cada um. Mas se eu chego para a luzinha e digo, eu quero te exterminar, porque você brilha e me ofusca, eu mato a luzinha, fico nas trevas. E Deus, como vingança, suscita milhares de luzinhas de novo. Por quê? Porque Deus nunca vai deixar a terra sem luzinhas, se é que não luzeiros. Então vamos pedir hoje a Nossa Senhora que nos preserve desse vício tão feio. Tem gente que diz, ah não padre, inveja é vício feminino. Tem gente que pensa assim. Eu digo, cuidado rapaz, vá devagar, porque tem muito homem com vício feminino, infelizmente, e muita mulher com vício masculino. Então vamos com calma. O senhor faz parte da estipe de Adão, de Eva, de Caim. Então você é concebido no pecado original. Cuidado, não fale muito rápido, a sua língua pode lhe trair. Então vamos pedir a Nossa Senhora a graça da humildade e da admiração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.